Olá, eu sou o professor Kleber Santos, cofundador da ANET Fiscal. Minha especialidade é dedicada aos tributos indiretos, onde já transito na área há mais de 18 anos. Nós vamos abordar com profundidade as questões que foram introduzidas por meio da medida provisória 1159 de 2023. Portanto, fique até o fim desse vídeo para que você possa dimensionar todas as nuances acerca deste assunto. Eu sou o professor Kleber Santos, onde me dedico exclusivamente aos tributos indiretos e hoje tenho a oportunidade para falar com toda a necessidade ao tema dedicado à Instrução Normativa 1159 de 2023, onde, obviamente, temos muito a discutir sobre as premissas que foram introduzidas em sua redação. Vamos nessa para que a gente possa, então, utilizar muito bem a nossa agenda. Bem, o ponto de partida para que todos possam ter, então, a melhor experiência possível com este vídeo é entender qual é o propósito desta instrução. Deste elemento que se julga, então, como medida provisória. A ideia justamente foi para corrigir, então, uma fragilidade que a Receita Federal, a União, acabou tendo em razão de perder uma disputa judicial acerca do ICMS excluso na base de cálculo de PIS e COFINS. O assunto já está cristalizado, já chegamos ao fim, isto é, já é pacificado para todo e qualquer contribuinte para fazer a exclusão do ICMS sobre as notas de venda, Inclusive, em recente publicação por meio da Instrução Normativa 21 de 2022, teve a proposta, então, de introduzir, acomodar, abrigar, por meio do artigo 25, a demonstrar que o ICMS sobre a base de cálculo de PIS e COFINS sobre a venda destacado deve ser excluído. Portanto, é um assunto que já foi superado. Uma vez que isso, de fato, já não há mais espaço para uma discussão judicial, então é necessário fazer os arranjos, por assim dizer, por meio das legislações competentes. E inicia-se este fato por meio dessa MP, medida provisória, que também tem o desejo de fazer a exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS para aquelas empresas que apuram essas contribuições sociais por meio do regime não cumulativo, isto é, aquelas que gozam, então, do benefício na sua aquisição de apropriação de créditos. E diz, então, por meio dessa MP que é necessário fazer essa exclusão. Mas permita-me fazer, então, aqui já a primeira consideração. Mas já pode fazer essa exclusão desde agora, assumindo que uma medida provisória tem efeito de lei e tem efeitos imediatos? Vamos mergulhar mais profundamente para que assim você possa ter todas as camadas necessárias acerca do tema. Vou compartilhar com vocês agora esta informação para que assim vocês possam, obviamente, ter todo o entendimento sobre esse assunto. Como já suscitei, essa medida provisória 1159 de 2023 tem o seguinte objetivo: a exclusão do ICMS destacado nas notas fiscais de aquisição. E a ideia desta MP é, então, para que seja possível fazer esse procedimento, uma alteração direta nas leis que instituíram o PIS e COFINS nesse regime, então, titulado como não cumulativo. E, então, o que está sendo colocado nessa MP especificamente para fazer alterações direto na lei. E dentro dessa perspectiva de alteração, é mencionado que é o ICMS destacado em nota fiscal. Caso você tenha necessidade de acompanhar mais profundamente aonde que nós podemos extrair esse texto, dentro da própria MP existe uma coisa chamada exposição de motivos, onde inclusive coloco até o link
para que assim a pessoa tenha facilidade para cair exatamente. Recomendo observar o ponto 5. O ponto 5 deixa claro que é o ICMS destacado. O ICMS destacado na nota fiscal de aquisição. Então esse é o ponto inicial que a gente tem que tomar como nota. Sequencialmente, nós temos também aqui a parte que fala a respeito que, a meu juízo, é super importante, que é a reprodução dos seus efeitos, isto é, esta medida provisória já deve ser aplicada desde já, como via de regra, tem uma proposta, né, de uma MP ter os seus efeitos de forma imediata, até porque ela é então expedida na medida que há uma urgência em seu caráter. Mas nesse caso específico, eu deixo claro para vocês que há então abrigado num artigo específico da própria MP que diz que então não vai ter os seus efeitos imediatos. Portanto, tem a previsão que isso, fazendo a conta, vai ter então a sua reprodução de efeitos a partir do dia 1/5/2023. Então vamos ficar atento a esse tipo de comportamento. Não é para sair correndo já fazendo todas as alterações. Até porque, embora tenha a sua previsão para ter os seus efeitos a partir do dia 1/5/23, este assunto está atualmente na Câmara, então, do Congresso, especificamente o Congresso Nacional, que tem o seu compromisso e examinar este conteúdo para que eventualmente possa fazer uma emenda, possa também fazer uma alteração no texto, sugestões, etc. Mas, caso o assunto não seja, então, mais discutido, que eu acho muito pouco improvável, me parece razoável nós já ficarmos atentos, porque, pelo que tudo indica, haverá sim a introdução desse texto legal e vamos acompanhar se de fato vai acontecer antes desse prazo do dia 1/5 ou terá mais algumas emoções acerca do assunto. É a ver. O ponto 3 que eu trago para vocês também é importante para que, caso você queira militar um pouco mais profundamente sobre os aspectos do seu trâmite legal, ou seja, como que é o aspecto jurídico, sob o ponto de vista de uma MP, quais são os passos, eu deixo claro para vocês que uma MP tem o objetivo, então, de ter uma força de lei editada exclusivamente pelo presidente da República em circunstâncias que carecem uma relevância e também uma urgência. E ao que parece, este assunto, aos olhos, sobretudo da União, é muito urgente, porque, segundo consta, inclusive convido os colegas também a acompanhar a exposição de motivos dessa MP, onde é discutido os motivos que levam a ter a necessidade de uma MP acerca deste assunto. Eles alegam que está tendo uma grande falta de arrecadação em detrimento justamente a este fato da exclusão. Ora, se nós olharmos sobre o ponto de vista matemático, é verdade, né? Tiremos então o nosso sentimento como um cidadão comum, que é aquele que observa, obviamente, as movimentações do governo e cada um tem a sua percepção de fragilidade do mesmo, da sua sociedade por um todo. Mas se nós olharmos sobre o ponto de vista legal e estratégico, você tem ali as suas notas fiscais de saídas, que já está pacificado que você pode fazer a exclusão do ICMS. E aí agora, antes da chegada dessa MP, então você estava, obviamente, bem à vontade para fazer, então, a sua utilização de crédito de valor integral, sem nenhum tipo de exclusão. E a ideia é corrigir, então, esse fato que está sendo colocado, uma vez que você atualmente só exclui na saída e agora está sendo colocado de que também seria pertinente que você, assim, o fizesse na entrada. Como disse, existe ainda algumas polêmicas a serem discutidas para que a gente possa ter maior detalhamento sobre isto. No ponto 4, o que, então, caso vocês queiram ter o desejo de tanto o ponto 4 como o ponto 5, a pergunta é: tudo bem, professor Kleber, entendi,
Então significa dizer que isto ainda não entra em vigor os seus efeitos de forma imediata, tem previsão para que isso ocorra no dia 1/5/23, e o ICMS a ser excluso é o ICMS destacado nas notas fiscais de aquisição. E também, agora, eu fico com uma preocupação, professor Kleber. Como que eu acompanho o desfecho desse assunto? No ponto 4 e no ponto 5, eu demonstro para vocês aonde está o processo nos trâmites legais. Então, atualmente está na Câmara, está sendo apreciado. Existe um período para ser discutido, caso tenha alguma emenda que seja necessária, assim, os deputados e, depois, sequencialmente, senadores, para que assim estabeleçam se o texto carece de alguma melhoria ou não. Ele pode ser aprovado ou até mesmo ser refutado, entender que essa medida provisória não vão aceitar. Existe essa possibilidade, embora, a meu juízo, eu acho um pouco improvável. Me parece razoável os argumentos colocados ali e, pelo que tudo indica, pode ser que seja de fato aprovada nas condições que ali estão. Bem, mas para que assim você possa acompanhar devidamente, o 5 tem justamente esse desejo. Existe uma possibilidade para que você possa acompanhar não só, inclusive, esta MP, mas qualquer outra circunstância de medida provisória, projeto de lei. Existe um caminho chamado, então, dentro da Câmara, para você acompanhar a movimentação. Você receberá no seu e-mail um boletim onde você vai verificar aonde ou a quantas andam aquele assunto que você está acompanhando. E se de fato foi aprovada, se aconteceu qualquer circunstância acerca disso. Me parece razoável, porque assim a gente consegue então acompanhar devidamente como nós gostaríamos, não é? Bem, meus amigos, a ideia foi trazer para vocês um belo resumo acerca desse assunto, tranquilizá-los, aqueles que já estão pensando em já mudar o sistema. Calma. Vamos acompanhar, o importante é você estar ciente. E aqui na Net Fiscal o canal tem essa proposta de estar sempre trazendo assuntos que estão ainda à margem da discussão e com isso fazendo com que você possa estar sempre atento. Então comente sobre esse assunto, coloque as suas indagações, suas preocupações. Ficaremos muito felizes em poder também devolver para você que está assistindo maiores elementos acerca do assunto sobre circunstâncias que acabam te afligindo especificamente. Então me permita te ajudar um pouco mais, além então dessas discussões que aqui nós suscitamos, esse pequeno espaço de tempo. E por fim, meus amigos, não se esqueça de inscrever no canal, porque nós temos vídeos semanalmente trazendo assuntos dessa natureza, onde o objeto sempre vai ser levar para você informação para que assim você possa ter as melhores considerações sobre um determinado assunto, sobretudo a questão da sua profundidade. Bem, me despeço de vocês, desejo que vocês possam ter gostado deste conteúdo e, obviamente, consiga devolver, então, da melhor forma possível as rotinas do seu dia a dia, executá-las, então, na mesma sorte. Forte abraço!